Epílogo. Os anos se passaram em morna tranquilidade para nossos irmãos encarnados, sempre sob o amparo do alto. Os gêmeos cresciam e se desenvolviam entre folguedos e estudos. Desses, o avô Gregory não abria mão. Ludmila e seu esposo aproveitavam um tempo em doce idílio, nesse suave período que o Senhor lhes permitira gozar como oásis de paz, em virtude dos anos de sofrimentos. A trégua benéfica os preparava para o futuro, fortalecendo-os. Também faziam jus a essa condição pelo trabalho que executavam, esclarecendo a pequena comunidade na qual viviam. Com os sentimentos amodorrados pelo ingresso em novo corpo, Dmitri e Yuri davam-se muito bem, brincavam sempre juntos, nada tisnando a harmonia existente entre ambos. Bendita a reencarnação, divina a escola das almas, que refaz relacionamentos, quebra animosidades e cria laços de afeto onde antes só existiam divergências, ódios, ciúmes e desejos de vingança. Aproximando adversários de tempos passados numa nova existência terrena, o Senhor permite que, sob a névoa do esquecimento, possam entender-se, estimar-se e gerar sentimentos mútuos de aceitação e amizade. Na idade infantil, tudo são flores e encantamento. Não obstante, com o desenvolvimento do corpo físico, chega o momento em que o espírito assume suas potencialidades, mostrando-se tal qual é. E não raro, diante de situações de conflitos muito naturais, neste caso entre irmãos, poderá sentir despertar em si a animosidade latente, em virtude dos acontecimentos vivenciados no pretérito e das diferenças existentes entre ambos. É nessa hora que se faz imprescindível toda ajuda e ponderação daqueles que são encarregados de assisti-los, para não permitir que as distâncias aumentem, mas sejam menores, para não deixar que se alarguem as feridas, mas sejam tratadas. Está aí a grande tarefa dos pais e de todos os que se relacionam com esses espíritos, irmãos nossos, auxiliar, proteger e aproximá-los. Sobretudo, educá-los à luz do Evangelho do Cristo, único roteiro capaz de sanar as brechas morais que trazem em si de eras remotas. Nesse caso, a orientação espírita, aliada às lições evangélicas, será de extraordinária ajuda, levando os envolvidos a entender o problema e a trabalhar para restabelecer a paz entre eles. Com o passar do tempo, aquelas reuniões íntimas, iniciadas quando Dmitri Alexeyevich ainda se encontrava encarnado e preso ao leito, foram aumentando pelo interesse de alguns moradores diante da notícia que chegava sobre os estudos da nova doutrina, encontros conduzidos por Gregory. Assim, sentiam-se atraídos a participar. Outro motivo para a procura dessas reuniões era a necessidade de certas pessoas que sentiam estranhos e incompreensíveis sintomas, não sabendo a que atribuir o mal-estar que as dominava, acreditando-se doentes. Ao serem informadas de que lá, nessa reunião, poderia obter mais informações e alívio para seus sintomas, venciam o medo do desconhecido e aproximavam-se, sendo grandemente beneficiadas. Após o primeiro caso atendido, em que obtiveram estrondoso sucesso, tudo mudou. O fato ocorreu quando uma mulher da aldeia estava de cama, gravemente enferma, e recebeu a visita de Gregory. Ludmila e Yuri que fizeram orações em seu benefício. Ela ficou completamente curada das dores que a martirizavam. A notícia espalhou-se de boca em boca e os aldeões começaram a frequentar as reuniões, agora na casa de Gregory e Ludmila, por ser mais ampla e mais tranquila. Na antiga isba de Boris e Masha, onde eram realizadas a princípio, moravam Yuri e Natasha com os gêmeos, que poderiam tumultuar o ambiente e atrapalhar as atividades, com a tão comum e natural algazarra infantil. Dessa forma, no segundo decênio do século XX, numa pequena aldeia entre tantas que existiam nos Urais,
já estava instalada uma célula de estudo e prática da doutrina espírita, que vertia luzes por toda a região. Não obstante o bem-estar que esse trabalho trazia para toda a aldeia, os frequentadores evitavam comentar o assunto, pois Gregory, mais instruído e informado, explicara a todos que a Igreja Ortodoxa Russa, se soubesse, não iria gostar e posicionar-se-ia contra o pequeno agrupamento. Dessa forma, nossos amigos trabalhavam em determinada noite na semana, e a casa, cada vez mais, enchia-se de novos adeptos. Importantes fenômenos aconteceram, comprovando a veracidade das informações de Allan Kardec. Excelentes médiums surgiram. No começo, os interessados, em virtude de sintomas desagradáveis que experimentavam, desejavam única e exclusivamente a cura do corpo. Em um segundo momento, esclarecidos sobre a faculdade mediúnica, a capacidade do ser humano de perceber o mundo espiritual de várias maneiras e ser intermediário entre os dois mundos, ficavam assustados. Posteriormente, pelos benefícios que passaram a dispensar à família e aos vizinhos, por intermédio de espíritos amigos, entenderam o quanto podiam ajudar no socorro aos necessitados, modificando suas disposições íntimas pelas bênçãos que passaram a sentir. E era nesse ambiente de paz, fraternidade, trabalho e amor que as crianças cresciam. Amparados pelo pai Yuri, que tinha tudo para ser o continuador da obra de Gregory, aprenderiam desde cedo a se amar e a respeitar todas as pessoas. A rejeição que poderiam sentir pelo avô Gregory, rival do passado, era neutralizada pelo infinito afeto e ternura com que ele tratava os netos. As ligações com a avó Ludmila eram intensas. Logo começaram a sentir ciúmes da atenção que dispensava a um e a outro. Todavia, Ludmila sabia anular o ciúme infantil dos netos, dando-lhes o mesmo amor e atenção. Do mundo espiritual acompanhávamos tudo, auxiliando nas atividades do grupo espírita e nos problemas e dificuldades de cada um. Então vieram dias mais difíceis, em que a guerra gerou a separação do grupo, uma vez que todos os homens com idade de servir o exército foram obrigados ao alistamento militar. Com o passar do tempo, o grupo reduziu-se ainda mais. Com a Revolução Russa, que gerou abusos de toda a ordem, infundindo medo à população sob a lei da violência e do arbítrio de seus comandantes, os bolchevistas proibiram toda e qualquer ideia religiosa. Temerosos, nossos irmãos russos fecharam-se, impedidos de se reunir nas igrejas, apesar de jamais terem perdido a fé em Deus. No entanto, o grupo espírita, agora reduzido à família de Gregory e Ludmila, prosseguiu estudando e fazendo suas orações no recesso do lar. Alguns anos depois, Gregory e Ludmila retornaram ao mundo espiritual, sendo recebidos com grande alegria pelos amigos deste plano. Hoje fazem parte de nossa equipe como membros valorosos, sempre dispostos ao serviço no bem. Disseminam a paz e a concórdia entre os povos. Ao olhar para o céu estrelado, sinto-me em paz comigo mesmo e com as criaturas. Ergo os braços para o alto e agradeço a Deus pelas infinitas dádivas que me tem oferecido, como as oportunidades de trabalho que se abrem à minha visão de espírito imortal, ciente da necessidade de realização e progresso, como também de minhas inferioridades ainda por vencer. E, reverente, prosterno-me ante a majestade divina e digo: Obrigado, Senhor. Leon Tolstói.